Olá, queridos irmãos, graças e paz do Senhor Jesus, bom dia a todos. Estamos chegando para a nossa segunda semana do episódio 31º do nosso Café e Paz. Esse mês de agosto temos já trazido aqui, nesta segunda semana, uma proposta a respeito do nosso caráter, que tem a ver com as nossas escolhas. Vamos orar? Esse tem sido um momento muito especial, quando, além de tomarmos juntos um cafezinho, né? Temos de Deus também um alimento espiritual para iniciarmos a nossa semana. Pai, em nome de Jesus, Tu és perfeito, maravilhoso, e, ó Deus, queremos nos alinhar aos Teus propósitos para vivermos em santidade e pureza, angariando sobre nós as bênçãos, ó Deus, da obediência. Por isso oramos pedindo, nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Eu li, semana passada, o texto de Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 12, de 1 e 2, né, falando sobre a questão do nosso caráter. E eu disse que o caráter tem a ver com escolhas que a gente faz, porque vai formatando quem nós somos, né? Nós escolhemos muitas coisas a partir daquilo que nós gostamos, né? E isso gera em nós, então, um comportamento perpétuo ou fixo, e isso a gente chama de caráter. Tá bom? E aí Paulo recomenda então para a gente, olha, formate o seu caráter de uma maneira que agrade a Deus. Porque quando o nosso caráter está de acordo com a lei de Deus é perfeita. A lei de Deus, ela é santa e ela aformoseia a nossa alma, ou seja, traz segurança. E ele diz assim: portanto, irmãos, rogo pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão estranho do mundo, quando ele chama, né, que é fora do propósito da Bíblia, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí eu disse para os irmãos a respeito do Canadá, que na época do degelo, né, os caminhos onde passam, aquelas estradas secundárias onde passam os caminhões, ficam aquelas valas enormes. Depois que um caminhão entra ali dentro, ele não consegue mais sair, a não ser que ele siga o trânsito até 30, 40 quilômetros para depois sair de lá. Tem uma recomendação: escolha bem qual é a estrada que você vai pegar, porque depois que você entrar nela, você não vai conseguir sair fácil, né? Então, a gente vê aqui que também a nossa vida, de acordo com o apóstolo Paulo, tem essa orientação, para que sejamos direcionados em Deus, pelo Espírito Santo, nas nossas escolhas. Porque o problema das nossas escolhas, muitas vezes, as nossas decisões, elas se baseiam no nosso coração, né? Eu quero pensar com você isso hoje, porque através disso vai definir o que nós vamos fazer, o que nós vamos escolher, e isso define também a nossa história a longo prazo, né? E como cristãos, todas as nossas decisões precisam seguir um padrão, um paradigma, né? E esse padrão é o que Deus quer que façamos, porque Ele nos ama. Sabe aquela questão do pai que torce para o filho se dar bem? É a mesma questão de Deus comigo e com você. Deus escolheu um caminho, e o caminho, hoje, nós entendemos a Jesus, por isso Ele veio e habitou entre nós, para que a sua história fosse contada e deixasse um rastro de vida para que pudéssemos segui-lo. Ele diz assim: aquele que quiser me seguir, negue a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e segue-me, para que você usufrua da vontade boa, perfeita e agradável de Deus. O que a palavra diz para nós é que nós precisamos abrir mão de muita coisa que a gente às vezes até gosta, mas são coisas que muitas vezes nos destroem ou nos afastam de Deus ou do Pai. E isso é perigoso, né? Então, nosso caráter precisa ser formatado sobre a vontade de Deus, porque a nossa geração, muitas vezes, testa a gente naquilo que a gente está fazendo como cristãos, né? Eles esperam que a gente dê testemunho de vida, de propósito de Deus, daquilo que a gente prega, né? E eles observam nossas vidas, eles observam nossas escolhas,
eles observam nossas atitudes. Eu falei isso domingo pregando. Eles observam o que nós falamos, a nossa roupa e tudo mais. Porque para eles tem duas questões quando eles observam os cristãos: ou para criticar ou para seguir, né? E é isso que é importante. Nós precisamos estar atentos, porque aqueles que não são cristãos têm até interesse, né, em Cristo, mas nós vamos afastá-los ou aproximá-los. Por isso eu quero deixar para você essa normativa de que nessa semana possamos estar atentos a essa pergunta que precisa continuar ecoando na nossa mente. Aquilo que eu faço tem trazido pessoas a Jesus ou tem afastado as pessoas do Senhor? Não é? Porque isso faz muita diferença, porque a Bíblia nos chama a sermos representantes do reino do Senhor aqui na terra, tá certo? Então, quando a gente sabe que a gente está sendo observado, a gente tem que fazer uma pergunta, se isso é bom ou se é ruim, né? Eu creio que isso é normal, porque, de uma certa forma, a gente se espelha na vida de alguém. Ou a gente se espelha na vida do pai, ou a gente se espelha na vida da mãe. A gente está sempre buscando um protótipo, um modelo para seguir, né? É o cabelo que você usa igual, é a roupa que você usa parecida, é o carro que você compra porque alguém te mostrou. Enfim, nós estamos sempre buscando um modelo. E o que a Bíblia fala aqui, através do apóstolo Paulo, não se amolde, não busque um modelo que é antagônico a Deus. Busque um modelo que é aquele que te leva a Deus. E o que nos leva a Deus é o modelo de Jesus. Por isso o nosso caráter, ele é a junção das nossas escolhas, né, e dos nossos propósitos. Quando a gente escolhe, quando a gente almeja fazer e viver de uma certa forma, a gente acaba tendo isso incorporado em nós, e isso nos traz benefícios ou malefícios, tá certo? Então eu quero te encorajar, como eu fiz na primeira semana, hoje também pensar sobre isso, né? Bill Hybels, um escritor evangélico, diz que caráter é o que somos quando ninguém está olhando, é quem você é sozinho. Esse é o verdadeiro caráter, porque diante das pessoas, muitas vezes a gente tem é como se a gente fosse um artista, né? A gente faz algumas coisas que alguém está observando. Mas quem você é quando ninguém está olhando? Esse aí é você. Esse aí sou eu. E muitas vezes nessas horas é que a gente tem muitas crises existenciais. Sabe por quê? Porque as nossas escolhas são mentirosas, fajutas, e elas não seguem um padrão. E quando nós fazemos uma escolha que segue um padrão de Deus, a gente já tem o respaldo dele, que a Bíblia fala que a sua vontade é boa, agradável e perfeita. E por isso eu quero deixar, através desse Café e Paz, para você, nessa segunda semana do mês de agosto, o entendimento sobre daquilo que você tem procurado, daquilo que você tem seguido, daquilo que você tem agido, isso define você. Então, o caráter é isso, né? O nosso caráter é um presságio do nosso destino. E quanto maior a integridade que temos e mantemos, mais fácil e nobre será as nossas recompensas. Deus te abençoe muito e te ajude. Escolha amar a sua esposa, ela vai amar você. Escolha amar o seu marido, ele vai amar você. Escolha amar os seus filhos, eles vão amar você. Escolha amar os seus pais, eles vão amar você. Semeie para você colher. E isso passa a fazer parte da sua vida. E um conselho também bíblico, né? Daquilo que tem aparência do mal, fuja. Sabe? Daquilo que tem aparência do mal, fuja. Você viu um alvoroço lá, tá um grupo de pessoas lá, não seja curioso para o mal. Se é do mal, entendeu? Fuja, porque a gente não precisa mais dessas coisas. Nós precisamos ser curiosos para as coisas do bem. Se você ainda não tem um relacionamento íntimo e pessoal com Deus, busque a Ele, seja curioso, porque Deus vai fazer na sua vida grandes coisas que você ainda não entendeu e não viveu ainda com Ele. Que Deus te use, te abençoe e te dê uma semana de paz. Senhor, em nome de Jesus, abençoe esta família, este homem, essa mulher. Ó Deus, que no Senhor nos ajude a termos um caráter moldado no propósito do Senhor. Muito obrigado por essa segunda semana de agosto. Em nome de Jesus. Amém. Nós somos o Café e Paz, eu sou o pastor Oldo Félix, somos Igreja Batista da Paz, a cidade é Campos dos Goitacazes, estado do Rio de Janeiro. Esse é o nosso 32º episódio.